Quando pensamos sobre os grandes reinos da história, geralmente nunca lembramos de algum reino da África. Infelizmente, a visão de África ainda está ligada à miséria, à fome, à guerra, nada mais errado do que isso. Se seu conhecimento sobre a África é isso, ou isso, bom, vem comigo, que é tempo de estudar. Boa parte do que sabemos sobre a África nos vem da oralidade. A palavra falada é transmitida de geração a geração durante séculos, e com isso vêm histórias e lendas sobre os diversos povos africanos. Os griots, que eram contadores de história, cantores, músicos, poetas, são os principais responsáveis pela preservação dessa memória africana. Eles contam as lendas e recontam, mais ou menos como aquele idoso, talvez sua avó, que gosta de contar histórias para os netos. As fontes escritas sobre a história da África devemos a dois viajantes árabes, o Ibn Batuta e o Ibn Khaldun, que passearam pelo continente ali pelo século XIV. E depois deles temos os relatos dos europeus, entre os séculos XV e seguintes, já na lógica das grandes descobertas, que queriam aumentar o comércio entre a África e a Europa. Em um continente enorme como é a África, os rios eram importantes vias de ligação entre os locais. Os rios Níger, Nilo, Zambeze e Congo foram extremamente importantes na história africana. Pergunta para o seu professor de geografia onde ficam esses rios e como eles são utilizados hoje pelos africanos que lá estão. Acredita-se que há mais de 5.000 anos surgiram os primeiros reinos africanos. Numa das regiões onde surgiram importantes reinos nesse continente foi o Sahel. O Sahel fica ao sul do deserto do Saara. Lá moravam os berberes, que eram povos islamizados. Vale lembrar que a gente tem uma aula sobre árabes. Seria importante você dar uma conferida nela. Os berberes se dedicavam ao comércio. Bem, entre os séculos 4 e 15 da era cristã, surgem 3 reinos às margens do rio Níger. São eles Mali, Gana e Songhai. Esta região era extremamente rica. Minas de ouro fizeram o poder de Gana. Mas, em 1235, Sundiata Keita, do Mali, vai dominar a região. Vale lembrar que Gana não tem nada a ver com o atual país de Gana. Os malineses, liderados por Sundiata Keita, como já dissemos, também conhecido como Príncipe Leão, elevaram os seus domínios até as bordas do deserto. E lá começaram a explorar uma outra riqueza além do ouro, o sal. Uma curiosidade, né? A palavra salário vem de sal. Ah, é? O sal era extremamente valorizado nessa época. Soldados recebiam punhados de sal como pagamento. Daí, isso vai se desenvolvendo até chegar à palavra que conhecemos como salário, que, obviamente, é o pagamento pelo dia, pela semana ou pelo mês de trabalho. O líder dos malineses recebia o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. O reino do Mali se converteu à religião islâmica. Bom, há uma história interessante de um dos Mansas do Mali, o Mansa Musa. Quem? Mansa Musa é considerado um dos caras mais ricos da história. É mesmo? Inclusive, sua fortuna seria incalculável. Certa vez, ele foi a Meca fazer uma peregrinação à cidade sagrada e gastou tanto ouro em compras que causou uma inflação no mundo árabe. Inacreditável. Tem mais uma história muito curiosa. Ele prendia o seu cavalo com uma pedra de ouro de 14 quilos. Bom, talvez seja um pouco de exagero, mas sabe aquele pessoal que usa as redes sociais, às vezes exagera um pouquinho na vida que tem? Pois é, por que o Mansa, por que o rei não poderia fazer a mesma coisa? É isso aí. Bom, a revista americana Times, inclusive, fez um estudo para descobrir qual seria o personagem histórico mais rico de todos os tempos. Chegaram à conclusão que o Mansa Musa estaria entre os 10 homens mais ricos do período. Muito dessa fortuna se devia ao ouro.
É fato que Mali era um dos maiores produtores de ouro nesse período. O Mansa Musa não se destaca apenas por ser rico, mas porque também era um incentivador da cultura. Construiu escolas, bibliotecas, cidades como Djenné, Tombouctou e Gao se destacaram como grandes centros culturais do Mali. Revoltas internas, disputas pelo poder, enfraqueceram o Reino Mali. Enfraqueceram a tal ponto que o Império Songhai toma a região lá pelo século XV. O Songhai, inclusive, se estendeu até as ricas minas de sal de Tagaza. Isso garantiu riqueza e prosperidade para a região por mais 100 anos. O Congo foi outro importante reino da África desse período. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O Congo foi mais um reino importante que surgiu na África desse período. O povo Banto, vindo da região que conhecemos hoje como Camarões, se estabeleceu na região e a dominou. Os Bantos conheciam as armas de ferro, eram bons agricultores e habilidosos guerreiros. Isso pode explicar o rápido domínio deles sobre a região. O antigo Reino do Congo, hoje, são os seguintes países: Angola, República Democrática do Congo, República do Congo e parte do Gabão. Conta-se que o Reino do Congo tenha surgido do casamento de Nimi Lukeni com uma mulher do povo Ambundo. Assim, ele se torna o Mani Congo, ou seja, Senhor do Congo. Domina todas as aldeias da região. Parte do seu poder pode ser explicado porque o povo via no Mani Congo alguém com poderes sobrenaturais. Será? O Reino do Congo era próspero. Sua economia se baseava na agricultura, mas também a exploração de metais como cobre, a exploração do sal, a venda de peles de animais e tecidos faziam a riqueza da região. Estima-se que esse reino tenha atingido o patamar de 3 milhões de habitantes. Isso é mais ou menos a população do Uruguai. O ano de 1483 marca a chegada dos portugueses à região. Em 1491, o rei do Congo vai se converter ao cristianismo e vai ser batizado como João I do Congo. Sua ideia ao fazer isso era estabelecer relações amigáveis com os portugueses para assim ter seus interesses atendidos. Num primeiro momento deu certo, mas depois se mostrou um erro. Ao longo do século XV e XVI, os congoleses vão perdendo liberdade e poder. Todos os povos africanos formaram reinos centralizados na figura de um rei. Não, nem todas as comunidades africanas do período conheceram o poder centralizado de um rei. Muitas vezes, as nações africanas escolhiam como líder alguém que era bom negociador, um bom guerreiro, era forte, era corajoso, ou às vezes tinha todos esses atributos. E neste episódio, a gente viu a formação dos importantes reinos africanos do Sahel e do Congo. Analisamos também a importância dos rios para a África, um enorme continente que precisava dessas vias de comunicação entre os diferentes locais. Importante também a gente lembrar que nem todos os africanos escolheram um rei como figura política centralizada. Alguns povos escolhiam guerreiros, escolhiam melhores caçadores, enfim. A África, como continente diverso, também foi diversa em sua organização política. A gente se vê numa outra história. Chega mais, galera! Vocês estão gostando do Tempo de Estudar? Bom, então curte aqui as páginas da Multirio nas redes sociais, que tem muito mais conteúdo para você. Beijo! O Sahel ficava... Pô, de novo, cara. De novo, vamos lá. O líder é ótimo. O líder dos malineses. O líder. Os rios Nilo, Níger, Zambeze e Congo. Vamos de novo. Desculpa, de novo. Foi mal, vai. 3, 2, 1. Ou às vezes o cara tinha todas essas características juntas. E aí se tornava o reino dessa tribo. Quase. Quase. Quase, vamos lá.